Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado por ter permanecido diante do televisor, sintonizado na Século XXI. Começamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida, hoje tratando da questão do batismo de crianças. É correto batizar crianças? Os apóstolos batizavam crianças? Já vimos muitos argumentos no primeiro bloco, citações, muitas citações do Novo Testamento que comprovam que os apóstolos batizavam famílias inteiras, anunciavam a palavra de Deus a determinadas pessoas, essas pessoas abraçavam a fé, pediam o batismo, mas não se batizavam sozinhas, levavam consigo a professar a fé e a receber o batismo todos da sua família, todos os da sua casa, crianças incluídas, evidentemente. Agora, nesse segundo e último bloco, nós vamos consolidar essa afirmação e provar, já está provado, na verdade, que os apóstolos batizavam não somente adultos, era o ordinário, antes de tudo adultos, a grande maioria se pode falar de maioria, não temos dados estatísticos para sustentar isto, mas a regra era batizar adultos. Só que esses adultos levavam todos de sua família a receber o batismo. No livro do Levítico, capítulo 12, versículo 3, nós temos um texto que é oportuno citar agora para refutar aqueles que utilizam o seguinte argumento. Não é correto batizar as crianças porque elas não sabem aquilo que está acontecendo na celebração. É preciso deixá-la crescer para que ela se faça batizar. O que dizer desse argumento? Um argumento falaz, um argumento pífio. Vamos ao livro do Levítico, antes da instituição do sacramento do batismo. No Antigo Testamento, nós temos uma instituição chamada circuncisão. Qual era a idade? Segundo o Antigo Testamento, segundo a palavra do próprio Deus a Abrão, no capítulo 15 do livro do Gênesis, quando ele instituiu pela primeira vez a circuncisão e determinou que todos os machos, todos os varões fossem circuncidados. Qual era a idade? Idade adulta ou quando bebê, logo depois de nascido? Vamos ao texto, Levítico capítulo 12, versículo 3. No 8º dia, far-se-á a circuncisão do menino. No 8º dia, depois de nascido, cai por terra, portanto, essa argumentação de que é preciso deixar a criança crescer para ela escolher se quer ser circuncidada ou não. Até hoje, os judeus circuncidam os seus bebês do sexo masculino 8 dias depois de nascidos, queiram eles ou não, aceitem eles ou não. Aliás, essa argumentação, na nossa experiência, não tem fundamento nenhum. Quando uma criança nasce, os pais, sejam eles cristãos ou não, protestantes ou não, judeus ou não, islâmicos ou não, são obrigados a ir ao cartório e a registrar o nome da criança, sem pedir autorização a ela. Aliás, a nossa experiência exige que os pais deem aos filhos muitas coisas sem consultá-los, sem pedir autorização deles. A criança, quando está com fome, o pai não pergunta se você quer esta ou aquela comida. Dá a comida que eles consideram que é oportuna, que é necessária para o filho. Quando o filho está doente, eles não perguntam ao filho qual é o remédio que o filho quer tomar. Eles escolhem o remédio. Com ou sem orientação médica, dão para o filho aquilo que o filho deve tomar. Os pais decidem pelos filhos. Há muitas coisas na vida da criança que os pais decidem sem consultá-las. O pai protestante, quando precisa matricular a criança numa escola, eles não esperam a criança crescer para perguntar se você quer estudar naquela escola. São os pais que decidem. Portanto, com o devido respeito, é fajuto esse argumento segundo o qual é preciso deixar a criança crescer para decidir se quer ser batizada ou não.
Isso não faz parte da experiência humana. Deus Todo-Poderoso confere autoridade aos pais para decidirem em nome dos filhos. E aquilo que eles decidem é vinculante para a vida dos filhos. E muitas coisas os pais, quaisquer pais, na face da terra, durante muitos anos, decidem pelos filhos e os filhos acatam. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 5. Essa é uma frase de Jesus a Nicodemos que mostra a necessidade do batismo. Isso se aplica também às crianças que já nasceram sem a graça de Deus. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Isso se aplica, antes de tudo, às crianças. O Salmo 50 diz: em pecado minha mãe me concebeu. Em Romanos capítulo 5, versículo 12 se diz: assim como pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim todos pecaram. Esse é um dos fundamentos para o dogma do pecado original. Já somos gerados no ventre de nossa mãe, com essa herança maldita. Filhos da ira, privados da glória de Deus, como diz São Paulo. No Evangelho segundo João, vamos ao texto, capítulo 3, versículo 5, vejamos a resposta de Jesus a Nicodemos, que não compreendeu a frase de Jesus: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos pensava que isso significava entrar de novo no ventre da mãe para nascer de novo. Responde Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ora, se as crianças já nascem, melhor ainda, antes ainda, no momento de sua concepção, já são geradas, já vêm à existência privadas da glória de Deus. Porque pela solidariedade com os nossos primeiros pais que desobedeceram e por causa do seu pecado, toda a sua descendência já nasce privada da glória de Deus, já nasce filha da ira. Essa afirmação se aplica a eles. É necessário nascer de novo. Daí, o quanto antes. Os pais cristãos devem cuidar para que as crianças renasçam, morram para a vida de trevas, na qual já estão inseridas desde a sua concepção, Romanos 3, 23, todos pecaram e estão privados da glória de Deus, e recebam a graça da filiação, e façam a experiência da morte para o pecado e o renascimento para a vida da graça. Aliás, no capítulo 19 do Evangelho segundo Mateus, versículo 14, quando a multidão comprime nosso Senhor Jesus Cristo, todos querem tocá-lo, Jesus está ali também diante de crianças, que fascinadas com nosso Senhor, querem chegar a Ele. Os apóstolos tentam impedir. E Jesus os repreende docilmente com essa afirmação que bem se aplica à questão do batismo de crianças. Vamos ao texto. Disse-lhes Jesus: deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Um pai cristão que diz: eu não vou dar o batismo para o meu filho, no fundo está desobedecendo a esta ordem de Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos, as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino de Deus se assemelham àqueles que participam do reino, se lhes assemelham. Que direito o pai cristão tem de dizer: o batismo é importante só para os adultos? Onde está escrito, no Novo Testamento, ou no Antigo, ou em qualquer parte da Bíblia, que nosso Senhor Jesus Cristo disse: quem crer e for batizado adulto será salvo? Jesus não disse isso. Quem crê e for batizado será salvo.
Quem não crê será condenado. Mas uma criança pode crer? Uma criança pode professar a fé por ela mesma? Não é melhor deixá-la crescer para que ela possa emitir pessoalmente, com sua capacidade de entender e de querer, o ato de fé? A resposta já foi dada durante muitos anos da vida da criança. Elas não têm ainda a capacidade desenvolvida intelectiva e volitiva, mas os pais respondem por ela. No batismo cristão de crianças, os pais, em nome da criança, respondem: vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso? Creio. Vocês creem em Jesus Cristo? Creio. Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Creio. E também os padrinhos que assumem um compromisso perante Deus e a Igreja de colaborar com os pais na educação da fé da criança, respondem às perguntas do celebrante. Eles se comprometem em educar a criança na fé que, em nome dela, eles professam. Fé que é da Igreja, fé que é dos pais, fé que é dos padrinhos, a fé que é transmitida. Reparem, o protestante que não batiza a criança, mas na tenra idade leva a criança para o culto, sem consultá-la, sem pedir autorização a ela. Não, eu levo a criança porque é minha obrigação de cristão educá-la na santa palavra de Deus, levá-la para o culto. Certo? Parabéns. Mas por que não o batismo? Se você dá a Bíblia para ela sem consultá-la, se você a ensina a Bíblia sem consultar a criança, sem perguntar se ela aceita ou não a palavra de Deus, se você a leva para o culto sem pedir autorização a ela, mas porque julga que isso é importante para ela, por que não o batismo? Ora, sejamos coerentes, por favor. Graças a Deus que algumas denominações protestantes batizam crianças. Terminamos, caríssimos telespectadores, uma breve catequese à luz dessa questão, que entre nós católicos não é polêmica coisa nenhuma, é claríssima, à luz da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Católico que ainda não batizou a criança, bebê, batismo é para ontem. Não é para hoje não, é para ontem. Já devia ter batizado. O Código de Direito Canônico diz que os pais cristãos devem batizar as crianças nas primeiras semanas de vida. Batismo de criança é para ontem. Trate de batizar as crianças para cumprir aquilo que Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque o reino de Deus é para aqueles que se lhes assemelham.